vou voltar a falar novamente sobre isso. Mais um jogo com muitos gols perdidos. Tá? Assim, para mim é longe de eu chamar esse jogo de o Flamengo fez um grande jogo. Longe disso. Eu acho até que o Flamengo nem fez um bom jogo. Não, o Flamengo fez um jogo ok. E ainda assim, conseguiu criar chances o suficiente para ganhar com muito mais do que 2-1 do Vitória. Era para ter sido aí 3-1, gente. Pelo menos uma vitória por 2 gols de diferença. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, assim, o Flamengo, os primeiros 30 minutos de jogo, 35 minutos de jogo do Flamengo não é bom. Não é bom. Tá? Longe disso, não é bom. O Flamengo faz o gol, mas qual é a chance? Não é bom. E o Vitória consegue empatar rapidamente. A questão que eu estou querendo dizer é que a partir dos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo cresce no jogo. O Flamengo pressiona o Vitória em busca desse segundo gol. E o Flamengo fica próximo, na reta final do primeiro tempo, de conseguir fazer segundo gol. Mas por que não faz? Porque os atacantes do Flamengo perdem muito gol. O Luiz Araújo conseguiu criar 2 ótimas jogadas na reta final do primeiro tempo e os companheiros perderam o gol. O Pedro perdeu uma ótima oportunidade. Gente, pela qualidade do Pedro, o Pedro tem que fazer aquele gol. O Everton Cebolinha perde um gol, passa para trás, ele domina e chuta a bola no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro. E depois, uma ótima jogada ali pelo meio, ele consegue o mais difícil, que é sair da marcação no drible e consegue perder o gol. Não dá para perder um gol desse. Era para ter sido 2-1 na reta final do primeiro tempo. Não foi por quê? Porque os atacantes do Flamengo não param de perder gol. Não foi hoje, não foi no jogo passado, tem sido assim no Flamengo do Leonardo Jardim. O Flamengo perdeu um caminhão de gols contra o Fluminense, perdeu um caminhão de gols contra o Bahia e hoje já perdeu um monte de gol de novo. Perdeu um caminhão de gols contra o Medellín. Sim, é porque fez 4 gols, mas ainda perdeu um monte de chance de gol. Caminhão de gols. Entendeu? Então assim, e aí vai pro segundo tempo, o gol que o Arrascaeta perdeu, cara, pelo amor de Deus, é o mesmo gol que ele perdeu contra o... Eu não sei, acho que é um jogo que ele joga, é o Bahia. Contra o Bahia. É o final de semana. O mesmo gol que ele perdeu contra o Bahia, ele perdeu hoje contra o Vitória. A gente não pode perder um gol desse. E aí, assim, o time não fez um grande jogo. Não fez. Mas, gente, o Flamengo, tecnicamente, é muito superior ao Vitória. Muito superior. Tanto que, mesmo não jogando bem, o Flamengo criou chance suficiente para fazer 3, 4. E não fez porque, mais uma vez, os jogadores de ataque do Flamengo desperdiçaram um monte de chance. Tá? A gente pode entrar numa questão ou outra aqui. O Flamengo do Leonardo Jardim precisa melhorar essa marcação? Com certeza. Tá? Não dá para o adversário no primeiro tempo ter tanta posse da bola como o Vitória teve. E eu até concordo, tá? Eu acho que a Mariana tem razão quando ela diz que o Jorginho era para ter começado o jogo. Tá? Eu concordo. Porque você vê uma mudança muito grande do Flamengo quando entra o Saul e o Arrascaeta. Por quê? Porque o Flamengo tinha mais jogadores o quê? Criativos. Tá? E aí faltou um pouco isso no primeiro tempo e o Flamengo ficou um jogo muito laicar e tem sido muito isso do Flamengo, do Leonardo Jardim em alguns momentos. Em alguns momentos dá certo, até que o Flamengo consegue criar chances. Só que em outros momentos o jogo fica laicar e o Flamengo sofre defensivamente. Tanto que o Flamengo não tá mal defensivamente, mas o Flamengo tá sofrendo gol quase todo jogo. Não sofreu gol contra o Bahia, mas sofreu gol contra o Vitória, sofreu gol contra o Independente Medellín, sofreu gol contra o Fluminense. Então, o time do Flamengo vem sofrendo gol. Mas, sim, assim, mas eu sempre vou destacar, a maior parte são erros individuais. Assim, concordo, a maior parte são erros individuais e hoje não foi diferente. A mesma coisa dos outros jogos hoje de novo. O Flamengo sofre gol porque o Léo Ortiz tira a bola muito mal de dentro da área. Não. Mas eu volto a dizer, apesar disso, era jogo para o Flamengo ter vencido por mais, gente. Só que assim, os jogadores do Flamengo precisam parar de perder gol. Tá? Porque não adianta assim, mas precisa melhorar a marcação-pressão. Concordo. Mas o time em alguns momentos precisa subir essa marcação. Concordo. Jogando no Maracanã contra o Vitória, o jogo está empatado, tem que subir a marcação. Não fez sentido a marcação que o Flamengo estava fazendo. Bloco médio, e quando tentava subir a marcação, marcava mal pra caramba. Eu concordo com tudo isso. Só que assim, apesar de não ter sido um grande jogo, o time criou chance. A bola não pode cair no pé de um Arrascaeta e ele chutar a bola muito longe do gol. A bola caiu no pé do Pedro, ele faz o giro ali,
Chuta a bola também longe pra caramba do gol. Hoje mesmo o Pedro, que eu tanto elogio, e que inclusive fez um dos gols da partida, fez um jogo tecnicamente muito abaixo. Um passe simples, perdendo oportunidade de gol. Entendeu? E aí eu concordo com o que a Andrina também falou. Luiz Araújo e Everton Cebolinha querem ganhar a oportunidade no time titular com esse futebol? Com esse futebol? O Luiz Araújo se pode ainda destacar uma outra coisa que teve ali na reta final do primeiro tempo. E o Everton Cebolinha, gente. A partida do Everton Cebolinha foi muito ruim. E ele ainda conseguiu perder 2 ótimas oportunidades. Então, assim, se o Everton Cebolinha faz um dos gols, já era 2-1 pro Flamengo. Se o Pedro faz o gol, já era 3-1 pro Flamengo. E o time perdeu. Se a Arrascaeta faz o gol, já era 4-1. Exatamente. Então, assim, o time não jogou bem? Hoje, com certeza, dos últimos jogos, é com certeza o pior jogo do Flamengo. É pior porque o Flamengo jogou muito abaixo do que pode jogar, apesar de ter jogado com boa parte do time reserva. Mas, quer ver? 2 jogadores que são do time titular jogaram mal. Pedro e Léo Ortiz. Pedro e Léo Ortiz são titulares e jogaram mal. Hoje, pra mim, dos últimos jogos, é o pior jogo do Flamengo. E ainda assim, teve chance de fazer mais gol. E aí, agora vamos pensar pro jogo da volta. Só 2-1 o Flamengo ganhou. Se tivesse vencido por um 3-1, então se um 4-1, o Flamengo poderia o quê? Ir pro jogo da volta pensando o quê? Vamos com o time reserva. Vamos, né, com uma boa vantagem na frente do placar, dá para ir com o time reserva para poder descansar os jogadores do time titular e conseguir a classificação. O problema é, o Flamengo jogou no Maracanã e o Flamengo não conseguiu o resultado suficiente para a gente poder chegar aí no segundo jogo e falar assim, não, dá para conseguir com o time reserva, conseguir a classificação lá. Não sei, gente. Flamengo, se a ideia era conseguir a vitória com um bom placar para poder chegar no segundo jogo com mais tranquilidade, bom, não foi possível por causa do caminhão de gols que os jogadores perderam. Não foi possível. E o Flamengo vai para o quê? Vai para o placar mínimo para o jogo da volta. É um 2-1 que se o Vitória ganhar por um gol de diferença, é pênalti. Se der empate, beleza, o Flamengo classifica. Mas se o Flamengo vencer, também se classifica. Mas assim, se pensava, Edu, vamos conseguir fazer um bom resultado no Maracanã para o jogo da volta, manter um time reserva? Eu até entendo, mas no momento em que você não tinha meias, não dava pra achar que você ia ganhar do Vitória. Então, mas aí pode ser que no jogo da volta, tendo a volta de um monte de jogadores, por exemplo, os meias, pode ajudar. E aí eu concordo, tá? E eu concordo, eu acho que a sua escalação estava a melhor possível, tá? Acho que, assim, fica esse gosto amargo pelos gols que perderam, era para ter vencido por mais. Inclusive, o Flamengo teve 4 grandes chances no jogo e desperdiçou 3. Exato, mas isso aí tá virando costume. Tá virando costume o Flamengo ter grandes chances e perder quase todas as grandes chances. Isso aí tá virando costume. Mas, assim, fica a sensação do poderia ter vencido por mais pelas chances que criou? Com certeza. Pelo que o Flamengo jogou, eu acho que o placar tá bem justo, tá? Pelo que jogou. Não vou olhar olhando pela chance criada, poderia ter vencido por mais, e até 3-1 eu acho que estaria bem justo. Mas assim, não foi um grande jogo do Flamengo não, gente. Tá longe disso, eu acho que fica a sensação de poderia ter vencido por mais, é pelas chances claras que teve. Tá? Pelas chances claras, e aí, querendo ou não, vai pra mim muito na questão o quê? Diferença de qualidade. O time do Flamengo é muito superior ao time do Vitória, mas muito, tecnicamente, por muito. Foi o Saúl e o Arrascaeta entrar e por 20 minutos só deu o Flamengo, gente. O Flamengo dominou os primeiros 20 minutos do segundo tempo, só deu o Flamengo. O Vitória não passava do meio de campo. E aí, o Flamengo, com o domínio que teve, só marcou um gol. Você não pode dominar o adversário jogando em casa por 20 minutos, o adversário não passando do meio de campo, tu só faz um gol. É complicado, tá? O Flamengo nessa questão aí é um ponto do Flamengo do Leonardo Jardim tem que melhorar, acho que tem 2 pontos. Primeiro é a marcação. Essa marcação do Flamengo, seja a marcação pressão, seja essa marcação bloco médio, precisa encaixar melhor essa marcação. Ela não tá bem feita. Não tá. Tem momentos que o time consegue, quando marca a pressão, recupera, passa a bola. Mas tem outros momentos que o adversário passa com uma facilidade
impressionante. E o Vitória passou várias vezes no jogo de hoje. E a gente viu isso nos outros jogos. Eu diria que, tirando o jogo contra o Bahia, a gente viu isso contra o Fluminense, a gente viu isso contra o Independente Medellín. Então tem que encaixar melhor essa marcação, pressão, e até em alguns momentos a marcação bloco médio. Porque tem momentos que o adversário fica trocando passe e cadê o Flamengo de recuperar a posse da bola? Não consegue recuperar a posse da bola. E a outra questão que tem que melhorar, finalização pro gol. Finalização pro gol do time do Flamengo precisa melhorar. Não é porque o time todo jogo tá marcando 2 gols, às vezes marca 3, às vezes marca 4, beleza. Mas pelas chances que tá criando, tem que marcar mais gol, gente. O Flamengo tá perdendo mais gol do que tá fazendo gol. Entendeu? Então, esse é outro ponto para mim que do time do Leonardo Jardim precisa melhorar. Precisa parar de perder tanto gol. Pelas chances que estão criando, o Flamengo era para estar ganhando muito dos jogos aí por 3 gols, marcar 3, 4 gols. Tá? Tem que melhorar ofensivamente essas chances que o Flamengo está criando, porque esse time cria chances. O problema é que perde muito gol. Entendeu? Acho que isso é algo que precisa melhorar, sem dúvida nenhuma, nesse time do Flamengo, do Leonardo Jardim, que é um time muito criativo, mas é um time que precisa marcar mais gols.